Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Pedro, eu sou professor lá do núcleo de Itaquera, trabalho lá no período da tarde e da noite e eu vou estar aqui na aula de hoje para trabalhar um pouquinho de matemática com vocês, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as frações. Bom, a gente desligou um pouco a luz do quadro, a luz da sala, para vocês conseguirem enxergar a lousa e vocês conseguirem acompanhar comigo o conteúdo da aula de hoje, tudo bem? Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que eu quero estabelecer aqui para vocês é que a gente vai trabalhar com 3 ideias diferentes do que é uma fração, certo? Então ao longo das nossas aulas, a gente vai estar trabalhando aí com essas 3 ideias de fração que eu coloquei aqui no quadro para vocês. A primeira delas é uma forma de representar a divisão. Então a gente vai começar a entender fração como sendo uma das formas que eu tenho de representar a operação de divisão. A segunda forma é representar partes de um todo, representação de partes de um todo. Então você tem um todo, você tem partes desse todo, e aí eu posso representar essas partes de um todo através da fração. Tudo bem? E aí, a terceira forma que a gente vai ver é representar números que não são inteiros, ou, como a gente conhece, os números decimais. Tudo bem? Só que essa terceira parte dos números decimais a gente vai ver numa futura aula. Na aula de hoje, a gente vai focar principalmente aqui, representar a divisão através da fração e representar partes de um todo através da fração. Tudo bem? Jade, passa para mim. Bom, então vamos lá. Então, nesse primeiro momento, vamos imaginar o seguinte, que a gente vai pegar o número 8 e a gente vai dividir o número 8 em 2 partes iguais. Então, eu vou fazer com esses 2 números, a operação de divisão. Então, a gente pega o 8 e divide em 2 partes iguais e na representação que a gente está acostumado, a gente escreve assim, o 8, o sinal da divisão e o número 2, o 8 dividido em 2 partes. Tudo bem? Porém, a ideia é usar as frações para representar essa operação de um outro jeito. Já desce um pouquinho para mim. Olha só, gente, olha só como é que vai ficar. Eu tenho 8 dividido em 2 partes, e aí a gente faz o seguinte. Eu pego o número 8, que é o número que vai ser dividido, e eu ponho ele em cima. Eu pego o número 2, que é o número que vai dividir, e eu ponho ele embaixo. Isso é uma fração, certo? E aí, do jeito que eu estou escrevendo aqui, esta fração, ela significa que é o número 8 que está sendo dividido em 2 partes iguais. Tudo bem? O 8 dividido por 2. Isso e isso é a mesma coisa. São 2 jeitos diferentes que eu tenho de escrever exatamente a mesma coisa. Tudo bem? Aí no decorrer das aulas a gente pode ir conversando e discutindo qual é a vantagem que eu tenho em escrever desta forma ou escrever desta forma. Tudo bem? Mas no fundo é a mesma coisa. Eu estou escrevendo a mesma coisa de jeitos diferentes. Peguei o número que está sendo dividido, ponho em cima. Peguei o número que vai dividir, eu ponho embaixo. Tudo bem? Desce um pouco, Jade. Aí eu trouxe mais alguns exemplos pra gente, para deixar bem claro para vocês. Pode descer mais um pouquinho. Para deixar bem claro. Então, olha só. Se eu pegar o 6 e dividir em 3 partes iguais, como é que isso fica no formato de fração? Eu pego o 6, que é o número que está sendo dividido, e eu ponho em cima. Eu pego o 3, que é o número que vai dividir, e eu ponho embaixo. E aí eu tenho uma fração 6 sobre 3, né? Então, como é que a gente lê essa fração? 6 sobre 3. Tudo bem? Que significa 6 dividido por 3. Tudo bem? O 10 dividido por 5, a mesma coisa. O 10 é o número que está sendo dividido pelo 5. Então, o 10 vem em cima e o 5 vem embaixo. 10 sobre 5. Tudo bem? E aí, por fim, eu tenho 12 dividido por 6. Então, é o 12, o número que está sendo dividido, que ele vai vir em cima, e o 6, o número que vai dividir, que vai vir embaixo. Tudo bem? E aí vocês vão me perguntar assim, professor, olha só, eu estou sempre colocando em cima do meu tracinho da fração, um número maior que o número que está embaixo. Precisa ser sempre assim? O número que vem em cima, ele vai ser sempre maior que o número que vem embaixo? Não, não sempre, não necessariamente, certo?
o número que vem em cima, ele pode ser menor do que o número que vai vir embaixo. E aí esse é um caso que a gente vai discutir mais lá na frente, quando a gente estiver trabalhando com os números decimais, ou os números que não são inteiros. Porque num primeiro momento, quando você pega um número maior e você põe embaixo um número menor, isso vai te gerar um número, o resultado dessa divisão vai te gerar um outro número inteiro. Tudo bem? E aí, quando a gente sai do contexto dos números inteiros e vai para os números que não são inteiros, normalmente o número que vem em cima, ele é menor, ele é maior, na verdade, ele é menor do que o número que vem embaixo. Tudo bem? Jade, agora lá em cima para o lado. A gente vai começar a discutir agora, aqui, Jade. A gente vai começar a discutir agora uma outra forma de pensar a fração. Então, a gente viu até aqui pensar a fração como sendo uma outra forma de representar a operação de divisão. Mas é o único jeito que eu posso enxergar as frações? Não. Eu posso começar a pensar em fração como sendo um jeito de representar partes de um todo. Então você tem um todo, e aí você tem partes desse todo. E eu quero representar essas partes. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer uso das frações. Então vamos para o nosso exemplo. Suponha que você tenha comprado uma pizza grande, 8 pedaços. E tenha comido apenas 5 pedaços da pizza. Então, olha só, um desenho aqui bem simples para a gente mais tentar enxergar. Eu tenho uma pizza que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. Desses 8 pedaços, eu comi 5, que são os pedaços que eu pintei de vermelho. Tudo bem? Como é que você representa isso através da linguagem de fração? Desce um pouquinho. Então, olha só. O primeiro passo é você lembrar que você quer representar partes de um todo. Quais partes aqui a gente quer representar? A gente quer representar a parte que eu comi. Então, eu quero representar aqui a quantidade de pedaços de pizza que eu comi. É essa parte que eu quero representar. Então, a primeira coisa que você vai fazer é contar. Quantas são essas partes que você quer representar? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 partes da minha pizza que eu quero representar. Então, você pega o número 5 e põe em cima do seu tracinho de fração, certo? Feito isso, desce um pouco, Jade. Vocês viram que a fração ela era um número em cima e um número embaixo, então quem é que vai vir embaixo? Bem simples. Em cima veio o 5, que é a parte que você quer representar. Embaixo vai vir o todo, porque os 5 são 5 pedaços de 8 pedaços. Então, é a minha parte do meu todo. E aí, vocês só para conferir, vocês podem contar, ver que são 8 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 representa o todo. Então, o 8 é o número que vai vir embaixo. E aí, eu leio 5 sobre 8. Tudo bem? Pode descer, Jade. Ah, sobe. Perdão. Coloquei aqui pra gente mais 2 exemplos usando o círculo. Então, olha só. Peguei um círculo e dividi esse círculo em 2 partes iguais. E eu quero representar apenas uma dessas partes, certo? Então, o que a gente faz? Quantas partes eu quero representar? Uma só. Então, eu ponho 1 em cima do traço. Quantas partes eu tenho no total? 1, 2. Ponho 2 embaixo do traço. E a mesma coisa aqui, peguei o meu círculo, dividi em 3 partes iguais. Eu quero representar 2 dessas partes, que está em vermelho. Tudo bem? Então você conta 1, 2, que são as partes que você quer representar, e você põe em cima na sua fração. Tudo bem? E aí você conta quantas partes você tem no total. 1, 2, 3, e aí você põe embaixo. Então, em cima você vai estar representando as partes. E embaixo você está representando o todo. E aí você tem parte de um todo. Tudo bem? Essa é a segunda forma que a gente vai tratar com as frações. E aí, para finalizar, eu preciso só que vocês saibam que quando a gente olha para uma fração, o número que vem em cima e o número que vem embaixo, eles têm um nome. Cada um deles vai receber um nome. Tudo bem? E aí eu quero que vocês gravem bem para vocês não esquecerem. O número que vem em cima, a gente chama de numerador. E o número que vem embaixo a gente chama de denominador. Tudo bem? Então, a maneira que a gente for trabalhando com as frações, vocês vão se acostumar a me ouvir, ou eu ou os outros professores que vierem depois de mim, falando isso. O numerador de uma fração e o denominador de uma fração. Quem que é o numerador da minha fração?
o número que vem em cima. Quem que é o denominador da minha fração? O número que vem embaixo. Nesse nosso contexto, o numerador ele é a parte e o denominador ele é o todo. Tudo bem, gente? Pode acender a luz. Para essa nossa primeira aula, é isso que a gente tem preparado para vocês. E aí a gente vai preparar alguns exercíciozinhos em cima desse conteúdo que a gente viu. E a gente vai estar encaminhando para vocês via os nossos grupos de WhatsApp, via e-mail, via todas as formas digitais que a gente conseguir. Tudo bem? E aí a ideia é que vocês assistam essa aula e em cima do que eu falei para vocês, vocês peguem esses exercícios, tentem fazer esses exercícios e qualquer dúvida, o professor do núcleo de vocês vai estar disponível para ajudar e tirar as dúvidas de vocês. Tudo bem? Então, para essa nossa primeira aula é só.